gente vê esses movimentos acontecendo aqui no Brasil, ele tem uma lógica e ele está relacionado a movimentos internacionais, né? Hoje, a gente tem no mundo, segundo um estudo feito pelo World Resource Institute, em 2019, nós temos cerca de 400 regiões do planeta que já estão vivendo sob condições de extrema escassez de recursos hídricos. Né? É quase um terço da população global, 2,6 bilhões de pessoas que estão vivendo em países em situação de estresse hídrico. Ser considerado até extremamente alto, né? A gente tem aí 17 nações classificadas como extremamente carentes de água. Então você vê que o mundo começa a passar por aquilo que já foi dito no passado, por uma questão de estresse hídrico, né? De escassez. E isso está motivado, em grande parte, pela forma como a gente se organiza no planeta, como a gente consome as relações sociais, as relações de trabalho, as relações de consumo, né? E o temor que se tem no mundo é que essa escassez de água ela possa causar o deslocamento de milhões de pessoas, gerando conflitos e instabilidade política, aumentando ainda mais a vulnerabilidade de alguns grupos sociais, né, que a gente tem de países e grupos sociais que terão que se deslocar em função da escassez da água. E uma outra questão é que você vai começar a encontrar, e a gente já está vendo esse movimento acontecer, das grandes corporações, principalmente as produtoras de alimentos, se locomovendo, se mexendo, né, buscando pontos no planeta onde tem abundância de água, mão de obra barata e facilidade de atuação, ou seja, uma legislação frágil, como a gente viu o nosso ministro Salles falando, né, em que precisa flexibilizar a legislação no Brasil, tirar os entraves para você explorar as questões dos recursos naturais, né? Isso quer dizer recursos, não só o desmatamento, como a gente está assistindo, a floresta amazônica ser derrubada de forma desastrosa, mas também a questão da exploração dos recursos das nossas terras. E os recursos hídricos, eles são hoje uma grande chave para a produção de alimentos do mundo. Então você tem aí, por exemplo, o nosso senador Tasso Gereissati, que foi um dos mentores e promotores desse projeto de lei em Brasília. Começou com ele lá atrás, na 844, depois ele saiu do Senado, depois ele voltou e, por final, ele foi o condutor dessa discussão dentro do Senado, né, agora no processo de aprovação, que é um dos maiores acionistas da Coca-Cola. Né? Se a gente tem uma ideia do que eu estou falando, para você produzir 1 litro de Coca-Cola, você precisa, em média, de 3 litros de água. Ou seja, para você é um processo industrial que consome muita água. Então, você precisa ter abundância desse produto, dessa matéria-prima, para você continuar, para você produzir. E essa escassez, né, ela tem essa busca por novos territórios de exploração, ela tem vindo de forma até, eu diria, agressiva, buscando novos territórios para ocupação. Né? Então, a gente já teve aqui na América Latina algumas situações de conflito na busca pela privatização das águas. Acho que o mais emblemático a gente pode citar foi aqui o que aconteceu na Bolívia, né, em Cochabamba, em 2000, quando foi privatizada a água, né, e a população teve que fazer uma grande movimentação para conseguir reverter o processo. E esse movimento em Cochabamba de privatização ele foi tão severo, né, que a água que as pessoas tinham, captava no poço, era taxada. Quer dizer, você não tem água em casa, você ia fazer um pocinho, você tinha que pagar pela água do poço que você tirava. Se você fosse no rio pegar uma água, você tinha que pagar pela água do rio que você ia pegar. Então, eles chegaram no limite da privatização, impactando na alimentação, produção de alimentação, na cultura, na forma como essa população se organiza no seu território. E o que resultou, né? E aí a gente tem, por trás desse processo de privatização, aquilo que a gente já está vendo e a gente vai ver acontecer muito em breve no Brasil, né? Então, você tem grupos americanos, grupos europeus, grupos chineses, grupos japoneses, que estão buscando expandir o seu território não só para a exploração da água, mas também para a produção de matérias-primas ou de produtos que consomem muita água e que nos seus territórios já sofrem com escassez, como a gente já comentou aqui. Né? Então, a questão da escassez da água, ela está hoje presente na nossa rotina e a gente tem que lidar com isso de uma forma bem organizada para que a gente não venha ser vítima de processo. E uma outra questão que a gente tem assistido no mundo, né, além dessa produção de alimentos, é
o avanço das mineradoras, né? Então, os caras vão avançando em cima dos recursos das terras, e a água para mineração é importante também, né? Então, você tem um caso aqui na América Latina, também para citar outro exemplo, que aconteceu em Esca, uma cidade localizada nos pés da Cordilheira dos Andes, na província de Chumbaco, na Argentina, em que uma empresa de mineração a céu aberto estava se instalando, e essa empresa ia consumir 5 vezes mais água do que a população local no seu processo de exploração e mineração. Então, foi um movimento forte para que a população se organizasse e impedisse que essa mineradora se instalasse, porque ela iria, além de destruir, né, o território, porque a mineração era altamente destrutiva, também ia gastar muito mais água do que a população e levar a uma condição de escassez. Então, para situar o Brasil, né, nós temos 12% das águas doces do mundo concentradas no Brasil. Nós temos os maiores aquíferos, nós temos o Alto do Chão, que daria para atender a população mundial por 300 anos, segundo alguns pesquisadores, e nós temos o aquífero Guarani, que já é hoje uma fonte distinta, né? E hoje no Brasil, só para a gente dar mais exemplificar, nós já temos, né, conflitos pelo uso da água, né? Só no ano de 2019 foram registrados mais de 489 conflitos pelo uso da água. Então, a gente vê que essa história de que a guerra pela água vai acontecer, ela já acontece hoje, ela não é uma condição futura. A guerra pela água, hoje, ela é uma condição presente. E por ser uma condição presente, a gente vê a aprovação desse projeto de lei, né? Então, você tem uma estrutura mundial, né? Isso não é só uma questão nacional, que você tem uma pressão mundial para que a privatização das águas aconteça. E esse projeto de lei, ao meu ver, é só uma porta de entrada. Você tem a prova 462, você tem um outro projeto do mesmo senador, o Tasso Gereissati, vias de ser aprovado também, que é a mercantilização da água como produto mesmo, né? Você atuar com a água como aconteceu em Cochabamba, a água ser um produto, você não ter acesso gratuito à água de forma nenhuma, ela pode ser explorada e vendida de todas as formas. E aí se a gente não estiver muito atento ao que está acontecendo, né, a gente vai caminhar para esses grandes conflitos, a gente vai ter que estar organizado para enfrentar esses grandes conflitos. Esse projeto de lei, ele veio, né, desde 2018 a gente luta contra ele, né, começou com o 844, depois o 868, ele veio com uma proposta do próprio governo, né, ele na verdade veio com uma demanda do mercado, pelo atual secretário McAcord, eu não consigo pronunciar o nome desse cara, McAcord. Ele era do mercado, ele veio para o governo Temer, dentro do governo Temer ele trouxe a proposta de modificar o marco regulatório de saneamento, porque na verdade é uma mudança, é uma aberração que eles estão fazendo com o 11445. Ele traz essa demanda e já no governo do Temer começa essa discussão de como seria, né, essa mudança. Apresenta-se uma primeira proposta, a gente conseguiu uma mobilização nacional de diversos sindicatos, diversas frentes, a gente conseguiu impedir que esse processo fosse adiante, a 844, a medida provisória MP 844, depois a gente teve a 868, que veio na sequência, né? Então também foi derrubada, e depois a gente assistiu o 3261, que culminou no 4162 e todo esse imbróglio jurídico e essa discussão dentro da Câmara de Deputados, né? Porque quando a gente chegou no final, na reta final, a gente percebeu que tinha mais de 70 projetos já tramitando dentro do Congresso, todos eles trabalhando com a mesma matéria, ou seja, um jogo de interesses muito forte. E, por fim, acabou culminando na aprovação do 4162, com uma série de alterações sobre o 11445, né? E não afeta só a lei, o marco regulatório do saneamento, que trabalha com outras legislações, como a 11.107. Então, afeta, de uma certa forma, um conjunto de leis para atingir um objetivo, que é a privatização da água no setor de saneamento no Brasil. Essa lei, a 462, ela tem esse foco principal, né, que é privatizar a água. E aí a gente já viu em algumas matérias que já vem veiculando, né, a XP, algumas agências também de financiamento, tá? Reunião do BNDES, que eles fizeram uma semana só para debater essa questão, e a gente vê ex-presidente da Sabesp, o Gerson Kelm e outros tantos que já passaram pelo setor,
defendendo essa privatização. E a gente tem que ver essa BNDES, que hoje diz que não tem recurso, gritar, né, bater no peito e falar, não, mas para a privatização não vai faltar, nós temos dinheiro no cofre e a gente vai fazer acontecer. E, tipo assim, pode vir o mercado que nós vamos patrocinar, a gente vai usar o recurso público brasileiro, o dinheiro do BNDES, para patrocinar a privatização. Quer dizer, é mais uma daquelas situações que a gente vê o recurso público sendo utilizado para patrocinar o privado, para explorar o público. Então, né, pega o nosso dinheiro, empresta para o capital internacional, comprar o nosso patrimônio, e depois a gente vai ter que usar esse patrimônio nas mãos do capital privado, super oneroso, de uma forma onerosa, sem os investimentos adequados, que a gente já estava assistindo, vendo esse cenário em outros setores, por exemplo, da telefonia, da energia, né? A gente já está assistindo isso acontecer, já aconteceu com a Vale, né, por exemplo, que é outra que acabou sofrendo esse processo, né, de ser financiada pelo BNDES para depois, e assim mesmo com uma série de distorções e de facilitações também para o capital continuar aumentando o seu processo de exploração no Brasil. Mas voltando aqui ao 4162, vai ser exatamente a mesma história que a gente já conhece. Tá? Então, é usar recurso público para você patrocinar aí a venda das empresas estaduais. E o que a gente tem assistido, já lido, visto, né, é que o interesse desses bancos, porque a gente já está vendo aí conglomerados de bancos interessados em comprar o saneamento no Brasil, e esses bancos dizendo, eu quero os 20 maiores estados, eu quero as 20 maiores corporações, eu quero aquelas que são mais rentáveis, no caso de São Paulo, eu vou querer os 20 maiores municípios, né? Ou seja, eles estão de olho nas empresas estaduais, que já têm a sua infraestrutura de serviço instalada, que já tem um público, né, que já tem condições, são rentáveis, e essa narrativa de que privatizando o setor de saneamento que nós vamos conseguir universalizar, ela já foi desmascarada assim, na primeira semana após a aprovação do PL, quando esses grupos vêm dizer que eles têm interesse em investir nas grandes empresas de saneamento, nos municípios que são rentáveis. E uma outra questão que ontem eu recebi, a ABICOM, ela elaborou aqui um conjunto de regras para regulação do setor, né? A gente já tinha essa ideia de que eles iriam, né, por meio da tarifa, por meio da regulação tarifária, eles iriam tentar facilitar a venda ou tornar atrativa a venda das empresas, dizendo, olha, a gente vai trabalhar com um conjunto de regras para facilitar o aumento de tarifa, para tirar o risco do mercado, porque quando você lê aqui, eu não terminei de ver toda a matéria ainda, mas só de início fica claro que eles estão transferindo todo o risco para os municípios, né? As empresas pretendem assim, o mínimo de risco para o capital privado, o máximo de risco para a população, o máximo de risco para os municípios, né? Então, eles estão assim, é segurança jurídica, é segurança de mercado. E, para isso, eles estão passando por cima de leis que já existem hoje, como a CVM, né? Então, eles, é uma coisa, é uma ganância, é uma sanha, é uma sede por se apropriar do que é público e barato, né? Porque a gente está no momento pandêmico, e se considerar que esse projeto de lei foi aprovado em plena pandemia, sem um amplo debate, em que a gente tem mais de 60 mil pessoas, mais de 1,5 milhão de pessoas contaminadas, né? Você tem uma sociedade vulnerável, eles aprovaram esse projeto e querem vender as empresas de saneamento neste engodo, nesse cenário, com preços módicos para facilitar ainda mais. E você fala 35 milhões de reais, 35 bi de reais, amigo, 35 bi de reais para nós, pode até parecer uma soma volumosa, né? Mas 35 bi transformado em dólar é dinheiro de pinga, é dinheiro de cachaça para os americanos. Quando você transforma esse dinheiro em dólar, não é nada. Quando você tem a média de 5 por 1. Então, para eles, esse é um investimento barato que vai custar a vida da população brasileira, né? Então, eles estão botando pouco dinheiro para ter uma alta rentabilidade, uma alta capacidade de exploração, né? 5 minutos, Fran. Então, a gente vê que toda essa engrenagem ela está sendo construída para facilitar a entrada do mercado, privatizar as grandes empresas estaduais,
sob uma regulação que já está desenhada aqui, quando você lê, que facilita, né, que tira os riscos do capital privado, que aumenta e vai facilitar o aumento de tarifas para a população, e o pior, que é um projeto de lei que cria, né, quando você pega, a gente tem aqui no PL 4162, nós temos um artigo, para ficar pior, que é o artigo 29, que fala sobre os serviços públicos de saneamento básico, que ele é abrangente, né? Ele cria a cobrança de taxas ou tarifas para prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e drenagem. Ou seja, você ainda, além de facilitar o processo de privatização, ainda cria uma estrutura para gerar novas tarifas, ou seja, o município pode transferir certos serviços, o serviço de limpeza, o serviço de drenagem, para o capital, para empresas privadas, e essas empresas privadas, por meio de tarifa, elas vão cobrar o serviço da população, ou seja, você desonera o município, aquele imposto que você já paga, né, ele não deixa de cumprir sua função, e você transfere esse custo para a população. Quer dizer, você facilita o aumento de tarifa, você cria taxas novas de serviços para a população. E aí, Renê, tem uma outra questão, né? Eu não estou entrando tanto, porque eu vou deixar um pouco para o Fagian, né? E para o próximo debatedor, no projeto de lei, a gente vê a questão também dos trabalhadores do setor, né? Quanto isso vai impactar nos trabalhadores, ou índice de desemprego, porque a gente já tem estudos que apontam que quando essas empresas são privatizadas, 50% do quadro dos trabalhadores são demitidos, né? Até porque, se a lógica é da exploração, por que eu vou manter um trabalhador ganhando um salário justo? Eu demito este cara, né, e aí eu vou contratar três com o mesmo salário, ou seja, eu vou subcontratar, eu vou precarizar essa força de trabalho. Agora, imagina como fica a população nessa situação. Quando você precariza as relações de trabalho em um ambiente como o setor de saneamento, que requer muito conhecimento técnico, que requer muito compromisso do trabalhador com a prestação de serviço, para que essa população não venha arcar com os custos de uma má prestação de serviço. O que vai acontecer? Então, a privatização ela afeta de uma forma tão ampla a sociedade, é tão ampla, que a gente poderia dividir isso em segmentos, tá? Por exemplo, quem vai ser mais prejudicado com a privatização do saneamento? Mulheres e as pessoas pobres nas periferias. Quem vai ficar sem saneamento no Brasil, a área rural, as comunidades rurais, as pessoas que moram nos municípios dispersos, em territórios aqui do Brasil. Quem vai sofrer ainda mais com as consequências? Nós, mulheres. Porque quando não tem acesso a serviços de água adequado, as mulheres é quem sofrem mais buscando água em fontes, a violência doméstica, estupro e uma série de outras consequências sobre as mulheres. Então, privatizar o saneamento, limitar o acesso a esse bem, à população, afeta a sociedade de uma forma abrangente, ampla, afeta a dignidade humana. Então, a gente tem que estar, assim, atentos a isso, nós temos que estar mobilizados para fazer um enfrentamento que seja regional. A gente vai voltar a falar sobre isso, né? Vai ter mais um espaço, a gente tem que se organizar nessa luta, porque os estragos para a sociedade brasileira são muito maiores do que qualquer benefício que a gente possa ver na mídia em termos de ganho com relação à privatização das áreas. É isso.